Imagine que você construiu um império, com 110 milhões de clientes usando um nome que tecnicamente você não pode mais usar. O Banco Central deu um ultimato. Ou o Nubank deixa de ser fintech ou deixa de ser um bank. O que parece uma briga por uma palavra é, na verdade, o maior ajuste de contas da história do sistema financeiro brasileiro. O seu dinheiro está no meio dessa transição e o que vem por aí vai mudar o custo do seu crédito e a segurança da sua conta. Vamos entender a fundo o que está acontecendo. A Resolução Conjunta número 17, publicada no final de 2025 pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, não foi um evento isolado. Ela marca o fim de uma era que os economistas chamam de sandbox regulatório. Por mais de uma década, o Banco Central permitiu que empresas de tecnologia operassem com regras mais leves para que pudessem desafiar o oligopólio dos grandes bancos. Mas o Nubank cresceu tanto que o aquário ficou pequeno para ele. A nova regra estabelece que qualquer instituição que utilize os termos banco ou bank sem possuir uma licença de banco múltiplo está cometendo uma irregularidade de comunicação. O Banco Central alega que o consumidor médio não tem a obrigação de conhecer a diferença jurídica entre uma instituição de pagamento e um banco comercial. Para o regulador, essa ambiguidade é um risco para o sistema. Se o cliente acredita que está em um banco, ele espera garantias de banco. O Nubank, que sempre usou o bank no nome como uma poderosa ferramenta de marketing para se posicionar contra o sistema tradicional, agora se vê encurralado pela própria identidade. Eles têm um prazo rigoroso ou alteram a marca global, o que custaria bilhões em valor de mercado e confiança, ou assumem de uma vez por todas as responsabilidades de uma instituição bancária oficial. Para entender o que o Nubank está prestes a se tornar, você precisa entender o que ele é debaixo do capô. O Nubank funciona como um quebra-cabeça de licenças. Ele possui uma licença de instituição de pagamento, IP, que permite gerenciar a sua conta e fazer transferências. Uma licença de sociedade de crédito, financiamento e investimento, SCFI, que permite emitir o cartão de crédito e emprestar dinheiro. E uma licença de corretora de valores, para a plataforma de investimentos. O ponto crítico é que nenhuma dessas peças permite a intermediação financeira plena. Hoje, quando você deixa dinheiro na conta do Nubank, ele não pode, por lei, pegar esse depósito e emprestá-lo para financiar o financiamento de veículo de outro cliente. Esse dinheiro precisa ficar guardado, aplicado em títulos públicos federais ou custodiado em uma conta específica no Banco Central. Isso torna o Nubank extremamente seguro, mas limita drasticamente a sua margem de lucro. Eles são uma gigante de tecnologia oferecendo serviços financeiros, mas juridicamente ainda são visitantes no setor bancário principal. Ao exigir a licença de banco múltiplo para manter o nome, o Banco Central está forçando o Nubank a integrar todas essas licenças em um único corpo institucional, submetendo-o ao mesmo rigor que instituições centenárias, como o Banco do Brasil. Mas por que o Nubank está aceitando essa burocracia com tanto entusiasmo? A resposta está no lucro gerado pela alavancagem. Como instituição de pagamento, o custo do Nubank para manter o seu dinheiro é alto, pois ele é obrigado a investir esse montante em ativos de baixíssimo risco, títulos públicos, que rendem pouco para a instituição.
Ao se tornar um banco múltiplo, o Nubank ganha o direito de captar depósitos à vista e a prazo. Isso muda o jogo. Na prática, o Nubank passará a ter acesso ao dinheiro mais barato do mercado, o seu saldo parado na conta corrente. Com a licença bancária, ele poderá utilizar uma parte desses depósitos para financiar as suas operações de crédito, respeitando os depósitos compulsórios exigidos pelo Banco Central. O spread bancário, que é a diferença entre o juro que o banco te paga e o juro que ele cobra de quem toma emprestado, tende a disparar. Para os acionistas, virar banco é o sinal de que o Nubank finalmente vai extrair todo o potencial de lucro da sua base de 110 milhões de clientes. Para você, isso pode significar acesso a produtos mais complexos, mas também significa que o banco passará a lucrar muito mais com o seu saldo parado. É nesse ponto que a história muda e fica mais delicada. No Brasil, ser banqueiro é um dos negócios mais tributados do planeta. As empresas comuns pagam uma alíquota de CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 9%. No entanto, os bancos múltiplos enfrentam uma alíquota de 20%. Ao aceitar o título de banco oficial, o Nubank está, na prática, assinando um cheque em branco para o governo federal, aceitando dobrar uma carga tributária sobre o lucro. É um movimento que exige coragem e uma eficiência matemática absurda. Em 2025, o lucro líquido anual do Nu foi de 2,9 bilhões de dólares. Se a empresa já operasse sob licença de banco múltiplo, centenas de milhões de dólares a mais teriam sido drenados pelo fisco brasileiro. O desafio da gestão de Lívia Canes e Davi Vélez em 2026 será otimizar a operação para que o ganho de eficiência ao ser banco supere essa multa tributária de ser grande. Se a conta não fechar, existe um risco real de que o Nubank tenha que começar a cobrar por serviços que hoje são gratuitos para compensar a perda de margem para o governo. Além do dinheiro, existe o risco da cultura. O Nubank se tornou o que é hoje porque não se comportava como um banco. Eles são uma empresa de design e software que resolve problemas financeiros. O processo de desenvolvimento de produtos é ágil. Eles testam, erram e corrigem em dias. Mas o sistema bancário múltiplo é o reino da burocracia e do compliance. Para cada novo produto lançado, um banco oficial precisa passar por uma maratona de relatórios de risco, auditorias externas obrigatórias e exigências de governança do Banco Central, que são extremamente pesadas. Além disso, existe a questão trabalhista. Sindicatos bancários pressionam há anos para que as fintechs sigam a convenção coletiva dos bancários, o que aumenta custos com benefícios, jornadas de trabalho e encargos. Ao virar banco, o Nubank entra para o sindicato. Manter o espírito inovador de uma startup enquanto se preenche formulários regulatórios infinitos é o maior desafio existencial que o Nubank enfrentará desde a sua fundação em 2013. A mudança no Brasil é apenas uma peça de um tabuleiro muito maior. O Nubank percebeu que para ser um player global, ele precisa da armadura de banco em todos os mercados onde atua. No México, a empresa já está convertendo sua licença de SOFIPO, Sociedade Financeira Popular, para uma licença bancária completa. Na Colômbia, o movimento é o mesmo. Mas o detalhe que realmente mostra a ambição da empresa é a aprovação condicional do regulador americano, o OCC, para estabelecer um banco nacional nos Estados Unidos, o Nubank N.A. Ter uma licença bancária americana é o graal das instituições financeiras. Isso dá ao Nubank acesso direto ao sistema de pagamentos dos Estados Unidos e permite que ele capte dólares a taxas muito mais baixas do que qualquer instituição latino-americana.
Eles estão construindo uma infraestrutura onde poderão movimentar capital entre Brasil, México, Colômbia e Estados Unidos com uma eficiência que os bancos tradicionais brasileiros, presos a sistemas legados da década de 90, simplesmente não conseguem acompanhar. O Nubank não quer apenas ser o maior banco do Brasil, ele quer ser o primeiro banco digital verdadeiramente pan-americano. Para você entender por que o Banco Central apertou o cerco agora, precisamos falar de segurança sistêmica. O ano de 2025 foi marcado por tensões no setor bancário médio, exemplificado pelo caso do Banco Master, que gerou um acionamento recorde do Estado Garantidor de Crédito, o FGC, estimado em cerca de 40 bilhões de reais. O FGC é um mecanismo privado mantido pelos bancos que garante depósitos de até R$250 mil por CPF. Quando uma instituição quebra, o FGC entra para evitar o pânico social. O Banco Central percebeu que, se uma instituição do tamanho do Nubank, com 110 milhões de CPFs vinculados, tivesse qualquer soluço, o FGC poderia não ter liquidez para cobrir todo mundo de uma vez. Ao forçar o Nubank a se tornar um banco múltiplo, o Banco Central exige que ele mantenha índices de capital e liquidez muito mais robustos, o chamado Índice de Basileia. Na prática, o seu dinheiro no Nubank ganha uma camada extra de proteção institucional. O Nubank deixa de ser fiscalizado como uma experiência tecnológica bem-sucedida e passa a ser tratado como uma peça fundamental de estabilidade econômica do Brasil. O risco de uma corrida bancária diminui quando a instituição tem as garantias de um banco oficial. Um dos dados mais fascinantes dessa transição é o chamado Índice de Eficiência Operacional. Esse número diz quanto o banco gasta para ganhar cada real de receita. Em 2025, o Nubank atingiu a marca histórica de 19,9%. Para você ter uma base de comparação, os bancos tradicionais brasileiros, os chamados incumbentes, lutam para manter esse índice abaixo de 35% ou 40%. Essa diferença acontece porque o Nubank não tem o custo de manter milhares de agências físicas, portas giratórias, seguranças e sistemas de ar-condicionado em cada esquina do país. O Banco Central já confirmou que, mesmo virando banco oficial, o Nubank não será obrigado a abrir agências físicas. O modelo 100% digital está preservado. Isso significa que o Nubank entrará no clubinho dos bancos com uma vantagem competitiva de custos que é quase impossível de ser batida pelos veteranos. Se eles conseguirem manter essa eficiência enquanto pagam os novos impostos e cumprem as novas regras, o Nubank se tornará uma máquina de gerar caixa incomparável na história da América Latina. Se você é um dos milhões que tem BDRs do Nubank, Roxo 34, ou investe diretamente na Bolsa de Nova York, o início de 2026 foi tenso. As ações sofreram uma queda de cerca de 13%, negociadas na casa dos $14. Mas é preciso entender o motivo dessa oscilação. O mercado financeiro odeia incerteza regulatória. Quando o Banco Central anunciou a Resolução 17, os investidores ficaram com medo de que a mágica do crescimento do Nubank fosse interrompida pela burocracia brasileira. No entanto, grandes bancos de investimento como Morgan Stanley e Goldman Sachs já começaram a ajustar suas análises. Para o investidor de longo prazo, virar banco é um sinal de maturidade. Como fintech, o Nubank era avaliado pelo crescimento de usuários. Como banco, ele passará a ser avaliado pela sua capacidade de gerar lucro recorrente através de juros e produtos de crédito sofisticados. O Nubank está deixando de ser uma promessa tecnológica para se tornar um porto seguro de dividendos e lucros bem consistentes. O ano de 2026 será o ano em que o mercado deixará de perguntar quantos clientes o Nubank tem para perguntar quanto lucro por cliente o Nubank gera.
Chegamos ao ponto crucial. No fim desta maratona regulatória, o Nubank virar um banco oficial é bom ou ruim para você? A resposta curta é uma vitória para a sua segurança, mas um desafio para o seu bolso. É uma vitória porque a proteção jurídica do seu dinheiro agora é absoluta. O Nubank passou pelo rito de passagem e agora é uma das instituições mais vigiadas e sólidas do país. Você terá acesso a produtos que antes eram limitados, como financiamento imobiliário competitivo, previdência privada integrada e seguros mais complexos. O Nubank deixa de ser a sua segunda conta para ter toda a estrutura necessária para ser a sua conta principal e única. A ressalva, no entanto, é o custo dessa maturidade. O Nubank, que nasceu da indignação contra as taxas dos bancos tradicionais, está morrendo para dar lugar a um novo gigante bancário. Para compensar os 20% de CSLL, os custos trabalhistas e bancários e o peso do compliance, o Nubank terá que ser mais agressivo na cobrança de juros e serviços. A era do tudo gratuito e ilimitado está chegando ao fim porque o sistema, no fim das contas, sempre cobra o seu preço. O Nubank não vai acabar, ele vai apenas finalmente aceitar o seu destino. Ele não é mais o Davi lutando contra o Golias, ele agora é o novo Golias do sistema financeiro digital. E você, como cliente, precisará estar atento mais do que nunca às entrelinhas dos contratos. Se este documentário te ajudou a entender a economia real por trás dos cliques, deixa o seu like e se inscreva no Top 10. Informação técnica com clareza é o que fazemos por aqui. Comenta aqui, ó. Você confia mais no Nubank agora que ele vai virar um banco oficial? Eu sou o Poco e te vejo no próximo documentário.